aprender a palavra do Mestre, ouvir sua palavra. Que bom! Bem, hoje vamos encerrar o capítulo 8 do nosso estudo. É o capítulo que é Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Então, os itens 20 e 21, Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E a bibliografia, que a gente vai usar é o Evangelho segundo o Espiritismo, de onde a gente recebe essa mensagem. Então, para a gente entender um pouquinho a lição de hoje, para os que não conhecem, nós vamos falar sobre a bibliografia desse nosso irmão, que foi muito útil aí na vida terrena, para nos ajudar a entender aí os ensinamentos de Jesus. Então, João Maria Vianney nasceu numa família numerosa. Ele era o quarto filho de 7. Ele nasceu em maio de 1786, numa pequena cidade da França. E desencarnou em maio de 1859, aos 73 anos. Vianney era de uma família católica. Então, uma família muito católica. E ele sempre teve esse dom também, já veio esse dom de sempre se dedicar muito à Igreja Católica. Então sempre foi um menino muito obediente, aquela criança assim, muito bondosa, muito preocupada com os pobres, desde criança sempre foi assim. E durante a sua existência, de tanto ir na igreja, ele começou a surgir o desejo de ser sacerdote. Então, e os pais não queriam muito, não dá para você ser sacerdote porque a gente quer que você ajude em casa. Então a gente não quer que você seja sacerdote, pode continuar indo na igreja, mas mesmo assim ele lutou com o apoio dos tios, então ele foi estudar para ser sacerdote. Só que ele não tinha esse dom intelectual de aprender a língua latim, porque naquela época a missa era feita em latim e ele não conseguia aprender essa língua. Então, os sacerdotes, os outros padres, observando o seu jeito, esse jeito bondoso de lidar com as pessoas, mandaram ele para uma cidade de Ars, uma cidadezinha pequena, onde a maioria das pessoas, elas não acreditavam em nada, não tinha religião, eram umas pessoas ignorantes, eram ateus. Então eles acharam por bem mandar ele para lá. Bom, então você vai ser sacerdote, mas a gente te manda para a cidade de Ars. Então ele foi enviado para lá. Chegando lá, então todos começaram a gostar muito do jeito dele, ele era muito bondoso, tirava de tudo dele para dar para os outros, sempre ajudando com uma palavra amiga. Não tinha missão para nada, ele comia pouco e dormia muito pouco. Então esse jeito foi cativando as pessoas, e cada vez mais começou a vir um monte de gente. A história dele até lembra um pouco Chico Xavier, porque faziam as filas para receber suas bênçãos, os seus conselhos, para as pessoas poderem conversar com ele, E ele começou a fazer curas, curava os cegos, e isso foi chamando cada vez mais pessoas. E ele viveu assim, muitos e muitos anos, curando as pessoas, os cegos, e a sua vida morreu lá aos 73 anos. Então, o nosso Evangelho, cada capítulo, cada mensagem, são as pessoas, os espíritos superiores que vieram passar as mensagens para a gente. E hoje a gente vai falar da mensagem que ele trouxe para nós. E naquela época, na época que ele já tinha desencarnado, numa sessão mediúnica, chegou uma menina cega, uma criança, e os pais queriam, de todo jeito, que ela fosse curada. Bom, a gente veio aqui nesse estudo, a gente espera vocês estudarem e a gente quer que a nossa filha seja curada, porque ela sofre muito com a cegueira. E aí, depois do estudo, todos estudaram, então eles pensaram, bom, quem que vamos chamar
para nos ajudar. Aí eles lembraram de Vianney, né? Que ele era chamado assim também, Cura d'Ars também, que é o nome da igreja, né? Cura d'Ars, por quê? Porque ele curava e era da cidade de Dars, então ficou Cura d'Ars. E aí eles pensaram, bom, vamos invocar então o espírito de Cura d'Ars para nos ajudar. Então ele veio e disse isso. Meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Então, o que nos quer dizer esse primeiro trechinho do que ele diz? Embora ele sendo muito generoso e se compadecendo muito daquela menina, então, na verdade, ele falou, bom, por que vocês querem? Vocês querem que eu a cure? Na verdade, ele não podia fazer aquilo, porque ele estava já vendo o passado daquela pessoa e vendo o futuro. Então ele já sabia por que ela veio cega. Então ele pensou, então ele não podia fazer aquilo. Por quê? Porque era um desígnio de Deus, já estava no destino daquela menina. Ela não podia ser curada. Obviamente, ele não via somente o presente, mas também identificou a causa. O que causou essa cegueira? E naquele caso, infelizmente, ele não podia interferir, porque ele estava obedecendo a códigos superiores da vida. Então não dependia dele. Eu vou curar, e que eu que mando, eu que faço. Não é bem assim, né? A gente sabe que para tudo tem um porquê. E essa lição nos faz lembrar do que Santo Agostinho nos disse. Santo Agostinho nos disse: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem nesse vale de dores? Vós que nele vieste viver, esperai, portanto, lágrimas ardentes, penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por vocês ter querido provar. Bem, nós como espíritos temos ou deveríamos ter a plena convicção de que o remédio para a elevação do nosso espírito é exatamente a própria dor. Então a gente às vezes não consegue interpretar isso, né? A gente acha que é aquela dor, porque é aquela dor, o que será que eu fiz? Eu não fumo, eu não bebo, eu não faço, não sou desregrado, nem desregrada, e ao mesmo tempo aparecem as doenças, por que será? Algumas pessoas até se decepcionam com a doutrina espírita. Por que se decepcionam? Porque chegam aqui no lar espírita, ou às vezes são trazidas por mãos amigas, naquela esperança de, bom, eu vou lá, vou ser curado, eles vão me orientar, eu vou dormir e durante a noite eles vão resolver meus problemas. Então a gente tem muitos têm essa visão, né, da doutrina, e não é bem assim, né? Não é esse o foco, o objetivo da doutrina espírita não é esse. E aí a gente fala assim, olha, eu venho aqui e, por favor, chame os espíritos e fale para eles que resolvam meus problemas. Porque eu estou passando por isso, eu não aguento mais. Quantos de nós já pensamos isso? Quando está tudo bem, às vezes nem lembramos do lar espírita, mas quando a dor aparece, né? Não só o lar espírita, mas a sua religião, enfim, né? A gente sempre lembra de Deus na hora que está apertado. E assim, o lar espírita pode ajudar? Lógico que pode. Com a água purificada, o evangelho, que é o que nós estamos fazendo aqui, o atendimento fraterno, a prática do evangelho do lar. Então, o lar espírita, a doutrina espírita, ela mostra o caminho. Ela mostra o caminho, mas não vai fazer nenhum milagre para a gente. Então, nós que temos que fazer a nossa parte.
Os benfeitores do plano espiritual nem sempre vai reunir condições ao nosso favor, porque existem causas anteriores para o padecimento atual, e esse sofrimento que se enfrenta no presente é o remédio para o futuro, para o nosso crescimento espiritual. E aí ele fala: ah, que sofrimento, bom Deus, perdeu a vista, e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espere. E não é isso que a gente quer a cura, né? A gente quer a cura, é isso que todo mundo quer. É bom nunca esquecermos que Deus, em sua infinita bondade, principalmente na sua infinita justiça, jamais permitiria que uma dor ou qualquer provação fosse uma coisa em vão. Ah, eu vou deixar ele sofrer, eu vou deixar à toa. Lógico que não. A justiça divina jamais falha, jamais. Então, as nossas dores, as nossas aflições, sejam elas física, emocional, então, culpa nossa mesmo, de alguma coisa que a gente provocou. Ou nessa vida, ou nas outras vidas. E o que pode nos ajudar? O entendimento, a resignação, a paciência. Isso são passos decisivos, fundamentais para o nosso consolo, para o nosso crescimento espiritual. Chico sempre dizia, certa vez, já bem debilitado, ele disse: a doença machuca o meu corpo, mas jamais o meu espírito. Há pessoas que vivem afirmando com revolta: ai, mas tudo acontece comigo, por que comigo? Nossa, mas de novo acontecendo isso? Por que eu tenho que passar por isso? Quantas vezes a gente mesmo às vezes nem se dá conta, do nada a gente já fala. Uma coisinha ou nada a gente já reclama. Nossa, mas por que eu estou passando por isso? Temos que ter a dimensão que somos crianças ainda, espiritualmente falando. Como somos? Estamos engatinhando ainda. E não sabemos ainda o que é melhor para nós. Deus é que sabe. Então a gente tem que aceitar, fazer sim a nossa parte, mas entender que tem uma causa. Nós somos um livro ainda que está sendo escrito. E nada acontece por acaso. E aí, o que é o conceito de ver? Então, aí vai explicar. O termo também é usado para outras questões e situações da linguagem coloquial, tais como a percepção que obtemos de algo, seja com inteligência ou com qualquer um dos sentidos. O reconhecimento com atenção de alguma questão analisada. O reconhecimento que uma pessoa realiza sobre o estado físico de outro ser. A vista que se faz a alguém. Quando você fala assim, eu vou ver alguém. Na verdade, você não vai só ver alguém. Você vai visitar, você vai encontrar com essa pessoa. A apreciação do espetáculo. Vou ver aquele filme. Vou ver o teatro, vou ver aquela peça. Então a gente banaliza às vezes as palavras. A gente fala comum. Mas ver tem vários significados. O encontrar-se em determinado estado, constatar que algo ou alguém se encontra no lugar indicado, ou que se sabe por onde está, adiantar-se a um acontecimento futuro e preveni-lo e como sinônimo de ações, tais como considerar, julgar, refletir, entre outras. No texto que a gente está estudando sobre o cura das, ele diz, bem-aventurados os que não podem enxergar. Será que é gostoso a gente não enxergar, ser cego, né? Então, a gente tem que interpretar isso que ele disse de outra forma, né? É evidente que a gente tem que diferenciar a cegueira espiritual da cegueira física e ver além da matéria, além das aparências. Será que ver é só isso que a gente está fazendo aqui agora? Eu olhando para vocês olhando para mim? Então a nossa interpretação a respeito de tudo na nossa vida é limitada. Alguém pede perdão e você fala, eu vou ver se eu te perdoo, né? Eu vou ver.
na verdade, esse ver é um pensar, né? Vou pensar, vou analisar. E quando lemos a mensagem de Vianney, quando diz bem-aventurados os que têm os olhos fechados, aí a gente pode se perguntar: os olhos estão fechados para quê? Será que os olhos estão fechados? O que eles não veem? E o que é bom que não seja visto? Então, nós temos que analisar isso aí. Devemos ver além da matéria das aparências. Cura Dar nos diz que é vantajoso aquela pessoa estar de olhos fechados. Ou seja, a pessoa não está vendo o mundo material que ela está inserida. E quais são as vantagens disso? Da gente não poder ver essas coisas que não estão inseridas. Quantas situações nos levam à gula, por exemplo, né? Então aquela pessoa às vezes diabética, né? Que não pode comer isso, não pode comer aquilo, e aí de repente ela vê aquele alimento gostoso, aquele prato maravilhoso, e se você não tivesse visto, você não ia ficar com vontade de comer, né? Então, olha só como às vezes a nossa visão nos condena. Então, a gente tem que... Então, a imagem desperta o que? O desejo. O desejo. É o nosso sentido que mais desperta o desejo, é a visão. Desejo principalmente para as coisas más. As ambições desnecessárias, quantas vezes, né, você nem precisa daquilo, aí você vê, passa em frente a uma vitrine e fala: vou comprar porque é tão bonito. As vaidades descabidas. Quantas vezes você se apaixona pelaquela pessoa, né? Já aconteceu? Nossa, amor à primeira vista, mas vai conviver junto para saber, né? Então, contudo, nem sempre a cura do corpo físico pode ser alcançada, pois a doença que o acometeu pode ser de origem kármica, servindo então como uma drenagem de energias, as energias deletérias, venenosas, as energias pesadas que nós trazemos. Ou pode ser como um despertar do espírito para outras realidades da vida. Quantas vezes, né, a pessoa que é limitada pela visão, ela desperta outras coisas, outras sensações, né? Outros valores, sempre com a permissão de Deus. E aí ele continua com a sua mensagem: eu não sei fazer milagre sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que obtive e que conheceis não se atribuais senão àquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, voltai sempre os vossos olhos para o céu e dizei no fundo do vosso coração. Então aqui, por isso que ele afirma, muitos têm a ideia equivocada de que os espíritos desencarnados são mágicos, né? A gente tem essa ideia que eles sabem tudo, que eles podem tudo, e que eles sabem, muitas vezes não entram em contato com a gente, não nos ajudam. Quantas vezes a pessoa desencarna e a gente faz aquela pessoa santa? Bom, agora desencarnou, então me ajuda, né? Me ajuda, já que você está do outro lado, então agora você vai me ajudar. Então a gente sempre tem essa ideia. Mas a gente não sabe o quanto que lá eles precisam estudar, é igual a gente, normal. Tem que estudar muito, igual a gente aqui, para trabalhar, principalmente nas áreas de cura. Lá também eles estudam sobre ciência, se especializam, tudo no plano espiritual. E, sobretudo, sempre colocando a vontade de Deus acima, sempre tendo essa humildade, que é muito importante. Por saberem que Ele, que Deus, é a fonte do amor e de toda energia. Em alguns casos, apesar de todo o auxílio alopático, que é a medicina tradicional, né, os remédios comuns que a gente toma, né, a gente precisa sim deles, muito. O atendimento espiritual, energético, então tudo isso a gente precisa, mas a gente precisa, acima de tudo, fazer a nossa reforma íntima. Isso é o objetivo da doutrina espírita. Deus não permite
que essa pessoa se cure, que essa doença seja curada, sem ter um significado maior para esse espírito. E aí ele continua: meu Pai, curai-me, mas fazei que a minha alma doente seja curada antes das enfermidades do corpo, que minha carne seja castigada se necessário, para que a minha alma se eleve para vós, com a brancura que possuía quando a criastes. E justamente porque estamos de olhos abertos, é que julgamos, às vezes, muitas vezes julgamos pessoas. A gente tem um pouquinho, né, do conhecimento da doutrina espírita, e aí, sei lá, você conhece alguém que está tentando ter filho, alguma coisa assim, a gente já julga. Ah, acho que não tem filho, porque deve ter abortado na outra vida, né? Ah, essa pessoa é cega porque talvez tenha feito mal para alguém. Então, assim, não nos compete julgar ninguém. A gente não sabe. Será mesmo que foi por isso? Será que não é uma prova? Será que a pessoa não pediu para vir assim? Então, não compete a nós ficar julgando, né? Um pouquinho do conhecimento que a gente tem sobre a doutrina, a gente sabe que tem a reencarnação para a gente vir, espiar, mas não nos compete ficar julgando as pessoas. Olha lá, tá vendo? Ah, tá sofrendo porque na outra. Então a gente às vezes não comenta, mas no pensamento pode acontecer de pensar. Então não nos compete fazer isso. Emmanuel nos diz que saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, de um jeito ou de outro, são as nossas imperfeições que provocam desequilíbrio dos corpos sutis. Quer dizer, se o nosso corpo está desequilibrado, é por causa da nossa alma. Este acaba sendo afetado por alguma doença. Assim, é importante pensar na cura e na saúde de maneira integral, envolvendo o corpo, o perispírito e espírito. De nada adiantará os melhores tratamentos médicos e espirituais se o espírito não se modificar, não se transformar e passar a viver de maneira mais harmônica com as leis de Deus. Pode ser que durante um tempo essa doença desapareça. A gente vai lá, vai no médico, toma os remédios, né? E tem que tomar sim, tem que ir ao médico mesmo, tem que se tratar. Mas, se a causa for da alma, mais cedo ou mais tarde, ela voltará. É por isso que é bom a gente conhecer a doutrina, estudar, para a gente estar preparado para essas coisas que acontecem na nossa vida. Portanto, quando uma pessoa adoece, é importante que ela busque a sua cura, sem esquecer de trabalhar também a sua alma. Né? Tem muita gente que, infelizmente, só toma os remédios e não pensa do lado espiritual, não entende que nós somos, né, espírito, carne, espírito, físico. Apesar do sofrimento que a doença provoca, a serenar a mente e o coração e se questionar o que essa doença está querendo me dizer. É aí onde entra a cegueira, né? Os olhos fechados. A gente fica com os olhos fechados para entender isso. O que essa doença está querendo me dizer? O que eu não consigo sarar? Por que sarou e voltou? O que essa aflição, esse problema está acontecendo comigo? Então vamos parar um pouquinho e olhar com outros olhos. Buscar o aprendizado que está por trás de cada dor e de cada situação difícil. A gente nem está falando só de doença física, pode ser também a doença emocional, né? Aquela pessoa difícil que convive com a gente, ou sei lá, as desarmonias mesmo do nosso corpo, uma depressão, sei lá, uma doença psíquica. Então, vamos pensar. E Deus não quer que nenhum de seus filhos e suas filhas tenha um sofrimento vazio, um sofrer apenas por sofrer. Isso não condiz com a misericórdia divina. Nós ainda, crianças, a gente não quer nada, nem um pouquinho de mal para os nossos filhos. Você imagina Deus, que foi Ele que nos criou. Quando a doença não é provocada por hábitos negativos, como eu falei agora, né? Quando a gente não tem hábitos, né?
de bebidas, drogas, cigarro, faz uma boa alimentação, e mesmo assim, você vai lá, faz os seus exames e aparece uma doença, você às vezes se revolta. Poxa vida, tem tanta gente que fuma, que bebe, está mais saudável que eu, por que está acontecendo isso comigo? Né? Muitas vezes a pessoa se revolta, mas não podemos nos revoltar. Então, quando a causa não é física, pode ser espiritual. O que para uma pessoa de visão curta, mais imediatista e materialista, parecia ser uma falta da bondade de Deus, por não conceder essa cura, para a outra mais espiritualizada, a doença é como uma oportunidade de reajuste, de recomeço. Então, aquela pessoa que é revoltada, né, que não entende por quê, então ela começa a colocar a culpa em Deus. E aquela pessoa que já se conecta, né, em Deus, ela já entende. Ela até favorece essa cura. Não, eu vou ter fé em Deus, eu vou cuidar, vou fazer. Se harmoniza, enfim, ela acaba sendo curada. Por quê? Porque ela aceitou, ela entendeu. Assim, o paciente deve assumir uma postura ativa no seu tratamento, fazendo o que estiver ao seu alcance. Não esperar que as pessoas façam para você e você ficar se vitimizando, né? Ai, sou vítima, ai, estou doente. Não. Mesmo que não surta efeito no campo físico, que pode acontecer. Poxa vida, eu confiei tanto em Deus, minha fé é tanta. Né? Já estou, sei lá, com 90 anos, nossa, tratando dessa doença e nada. Então, não. Se não for no campo físico, o efeito é espiritual. Quantas pessoas desencarnam, por exemplo, por causa de uma doença como câncer, por exemplo, mas ela se espiritualizou tanto, confiou tanto em Deus, que os débitos dela diminuiu. Por quê? Porque ela aceitou resignação, com paciência, ela entendeu isso. Então, quando ela desencarna, então ela, nossa, já melhorou tanto, já evoluiu um pouco, né? O corpo físico é mais frágil e talvez não suporte os efeitos de um tratamento alopático, mais agressivo da própria doença, né? Então, muitas vezes a pessoa não aguenta os tratamentos, né, os remédios e acaba desencarnando. Dessa forma, o que pode parecer mal aos nossos olhos é uma chance de renovação, enquanto o que parece ser algo positivo nos traria perturbações e lágrimas no futuro distante. Confiemos na sabedoria de Deus e façamos nossa parte para uma vida mais saudável em todos os sentidos. Se formos acometidos por uma doença, é importante fazer o tratamento da medicina tradicional, como já falei, né? E seguir as orientações médicas. E para as pessoas religiosas, se fortalecer na fé e buscar o tratamento espiritual também vai ajudar no processo. E aí, Vianney continua ainda, eu não coloquei toda a mensagem, que é bem longa, eu peguei alguns trechos, e ele continua ainda lá na sessão, falando para eles lá. Após essa prece, meus bons amigos, e que o bom Deus sempre ouvirá, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também a cura que temerosamente pedistes como recompensa de vossa abnegação. Mas desde que aqui me encontro numa assembleia em que se trata sobretudo de estudar, porque lá naquele dia era dia de estudos, depois dos estudos que foi invocado Vianney, eu vos direi que os que estão privados da vista deviam considerar-se como os bem-aventurados da expiação. Lembrai de que o Cristo disse que era necessário arrancar o vosso olho se ele fosse mau, e que mais valia atirá-lo ao fogo que será a causa da vossa perdição. Quantos existem sobre a terra que um dia maldirão as trevas por terem visto a luz? Sim, como são felizes os que na expiação foram punidos pelos olhos. Seu olho não será causa de escândalo e de queda, e eles podem viver completamente a vida das almas. Podem ver mais do que vós que tendes boa visão. Chico Xavier, uma vez,
foi oferecido para ele lá no Dr. Fritz, para ele fazer aquela cirurgia espiritual. Falou, Chico, você já não está bem da sua visão, vamos lá, você faz lá a cirurgia espiritual, né, e você já melhora dessa vista. Aí ele falou, eu não, se eu tenho que espiar, se é minha expiação, já faço isso agora. Então já vamos fazer isso agora. Não, se tiver que ser assim, já faz tanto tempo que eu não enxergo direito. Então vamos levar mais um pouquinho. Quando Deus me permita abrir as pálpebras de alguns desses pobres sofredores e devolvê-los à luz, digo a mim mesmo, alma querida, por que não conheces todas as delícias do Espírito, que vive de contemplação e de amor? Então não pedires para ver as imagens menos puras e menos suaves que aquelas que podes entrever na tua cegueira. Nós somos ainda tão materialistas, né, que a gente acha que, nossa, é assim, lógico que é maravilhoso a gente enxergar tudo, a gente ver tudo, né? Mas a gente não entende por que tem essas privações. Aliás, estamos entendendo um pouquinho, né? Essa mensagem do Espírito por trás é de fé e de esperança, tudo isso que ele falou aí. Mesmo sem uma confirmação da volta da saúde física, porque em qualquer lugar, em qualquer situação, sempre seremos protegidos e amados incondicionalmente por Deus. Porque nunca estaremos sozinhos, nunca, jamais. Uma vez que os bons espíritos sempre vêm ao nosso auxílio, mesmo a gente às vezes não percebendo, não sentindo, não agradecendo, seria o certo nós agradecermos todos os dias. Obrigada, meu anjo guardião, meu anjo protetor, meu amigo, do jeito que a gente quiser chamar, mas agradecer, porque tantas vezes nós não somos livrados de tantos males. Então a gente às vezes esquece de agradecer esse amigo. Obrigada por ter me ajudado, por ter me livrado daquilo, né? Então a gente esquece dele. E eles fazem o que for possível por nós, porque o nosso destino como espíritos imortais é a plenitude, a felicidade, a perfeição relativa, porque a morte biológica é uma passagem para a vida espiritual. Então as dores e os sofrimentos que porventura passamos aqui na Terra serão apenas um pequeno ponto, porque aqui para a gente tem um tempo, mas lá na vida espiritual não tem tempo. Não tem tempo. Então André Luiz até se assustou quando falaram para ele que ele ficou 8 anos na Umbral e falou, sério, tudo isso? Porque assim, ele sofreu sim, mas a gente não tem noção de tempo lá. Então aqui sim nós temos noção de tempo. Se falarmos da cegueira física, e quantos de nós aqui somos mais visuais, quantos de nós precisamos ver para aprender, né? Então, muitas vezes a gente só escutar, a gente não aprende aquilo lá que tem que ser aprendido, seja na escola, seja onde for. A gente precisa ver para poder gravar na nossa mente, né? Aprendemos mais olhando do que ouvindo. O cego é uma pessoa mais humilde, se a gente for olhar pelo lado disso. Pode perceber, se chegar alguém aqui na casa espírita, ele vai tatear a gente, vai pedir ajuda, então ele vai perguntar onde que eu sento. Agora, quantas vezes nós guardamos pra gente? Às vezes a gente precisa tanto de uma ajuda, mas você fica envergonhado de pedir. Me ajuda, a gente não pede. Não, sei lá o que vão pensar de mim. Eu, hein? Não sei não vou pedir não. E aí a gente sofre, não pede, sofre calado. E o cego não, olhando pelo lado físico, ele é uma pessoa mais humilde. Ele pede ajuda quando precisa. A gente fala, o que vão falar de mim, né, se eu pedir isso? Ninguém pode saber, né, se a gente falar, ninguém pode saber. E aí ele continua. Tem confiança no bom Deus, que fez a felicidade e permite a tristeza. Farei tudo o que me for permitido em teu favor, mas por tua vez, ora, e sempre pede para orar, sempre. E sobretudo pense em tudo que venho te dizer-te. Antes de me afastar, vós todos que estáis aqui, recebei a minha bênção. Aí tem uma historinha que Chico Xavier recebeu um casal que ele tinha um filho que era amputado
as duas pernas. E aí receberam a notícia de que o médico falou, olha, a gente vai precisar cortar os braços também, porque a doença, né, está se alastrando. Aí os pais falaram, ah, não, de jeito nenhum, como que vai perder o meu filho? Nossa, só o tronco? Como a pessoa vive desse jeito? Vamos lá no Chico. Chegou lá no Chico Xavier, aí o Chico falou assim, olha, a irmã está me dizendo que é melhor sim, que tire os dois braços. Mas como? Ele já não tem as duas pernas. Mas vai ser preciso tirar sim. É o conselho que a irmã está dando. Então, por que eles falaram isso? Porque ele era um suicida. E já durante 10 encarnações seguidas, ele tirava a vida dele. Então, toda encarnação que ele vinha, tirava a vida dele. E à noite, quando os pais estavam dormindo nessa encarnação, mesmo com os braços, ele ia até a varanda, olhava do lado lá e pensava, ai, vou me jogar. Ai, por que eu vivo? Vou me matar. Então, Emmanuel, né, o plano espiritual, conhecendo essa situação, aconselhou, tire. E aí tiraram os dois braços, ele viveu mais um pouco e desencarnou. E quando chegou no plano espiritual, foi uma festa, porque, nossa, depois de 10 encarnações, há 1000 anos ele estava sempre caindo no suicídio. E aí, o plano espiritual fez uma festa. Graças a Deus, dessa vez ele não se suicidou. Por isso que nem sempre é coitado. Então a gente não pode nem assim, olhar para uma pessoa e olhar com aquela dó, né? Muitos dos deficientes nem gostam que a gente olhe para eles com dó. Quantos deles fazem mais que a gente? Muito mais. Tendo todo o seu corpo perfeito. A gente, com o nosso corpo perfeito, não faz nem a metade do que eles têm, né? Então, nem sempre é coitado. Depende da situação. E o Espiritismo tem a proposta de curar o corpo? A proposta do Espiritismo é a reforma íntima. Quando a gente se vê como espírito e consegue enxergar a nossa vida com os olhos do espírito, a nossa ansiedade diminui. A gente mesmo se acalma. A gente vai falando, não, vamos serenar, que se não deu certo aqui, amanhã dá certo. E o que o Espiritismo nos faz estudar, nos faz aí, todo dia nos ajuda a ter força, coragem, abnegação, desinteresse, desapego das coisas, resignação, paciência. Essa é a proposta do Espiritismo. Que a gente tenha mais, que nós nos conheçamos mais, aprendamos a nos conhecer, para poder lidar com as situações do dia a dia, né? Temos que trabalhar aí essas virtudes para melhorar o nosso corpo e evoluir. Só para terminar, Emmanuel nos deixa uma mensagem no livro O Reconforto, na psicografia de Chico Xavier. Ele fala assim: a provação é um desafio que poucos suportam, lição que raros aprendem, depois de regulares períodos de paz e ordem. A alma é visitada pela provação que, em nome da sabedoria divina, lhe afere os valores e conquistas. Raros, porém, são aqueles que a recebem dignamente. O impulso quase sempre converte-a em falta grave. O impaciente faz dela a escura passagem do desespero, onde perde as melhores oportunidades de servir. O triste desvaloriza-lhe as sugestões e dorme sobre as probabilidades de autossuperação, em longas e pesadas horas de choro e desalento. Quer dizer, perde seu tempo chorando, se lamentando. O ingrato transforma em calhau com que apedreja o nome e o serviço de companheiros e vizinhos. O indiferente foge-lhe aos avisos como quem escapa impensadamente da orientadora que lhe renovaria os destinos. O leviano esquece-lhe os ensinamentos e perde o ensejo de elevar-se por sua influência a planos mais altos. O espírito prudente, entretanto, recebe a aprovação
Qual o oleiro que encontra no fogo o único recurso para imprimir? Se a tempestade purifica a atmosfera, e se o fel, por vezes, é o exclusivo medicamento da cura, é a provação, é a porta de acesso ao engrandecimento espiritual. A gente só gosta do remédio gostoso, né? Do docinho. O remédio mais amargo, ninguém quer tomar. Só aqueles que a recebem por esmeril renovador conseguem extrair as preciosidades. É por isso que nem todos os aflitos podem ser bem-aventurados, de vez que somente aproveitando a dor para a materialização consistente de novos ideais e de sonhos é que nos fará possível encontrar a alegria triunfante do aprimoramento em nós mesmos, a que somos todos chamados pela vida comum nas lutas de cada dia. Então, meus amigos, que Deus nos abençoe, que possamos entender essa mensagem, que possamos abrir os nossos olhos do Espírito para as coisas que nos acontecem aí no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E que possamos não olhar somente com os olhos físicos. Essa é a mensagem de hoje. Que a gente possa ser mais paciente, entender e perguntar para a gente mesmo: o que essa lição está querendo me ensinar? O que será que está acontecendo? Abra um pouquinho seu coração para o mundo espiritual, não se feche tanto, não seja tão materialista. Vamos pensar um pouquinho, elevar o nosso pensamento e refletir sobre isso. Muito obrigada a todos. Boa noite.